Dou graças a Deus por mais uma vez estarmos aqui juntos, eu e você, diante da palavra de Deus. Levando em conta que hoje são mais de 1000 pessoas que me assistem diariamente através deste canal, eu agradeço a Deus por este modo, esta maneira que Deus nos deu para poder chegarmos até você. Agradeço a você que tem permitido eu estar no seu lar, através do seu celular, do seu tablet, não sei, da sua televisão, falando a você e a sua família a palavra de Deus. Levando em conta, eu sei que muitas das pessoas que me assistem não têm o hábito de ler, por não ter a Bíblia ou mesmo por não a ler, e este é um modo que nós temos encontrado para poder dividirmos aqui entre nós as leituras da palavra de Deus, textos bíblicos que eu sei que têm chamado muito a atenção. Agradeço a você que tem anotado os textos, tem lido, relido e tem examinado aquilo que eu tenho ensinado. Isso vai te ajudar muito. Você pode não sentir tanta diferença neste momento, mas com certeza no futuro você sentirá a diferença grande. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Portanto, quero agradecer muito. Cada vez que eu estou pregando, estou orando por você. Vocês estão nas minhas orações. As famílias, as pessoas de um modo geral, e espero que eu esteja sendo útil através das mensagens pregadas aqui. Nós temos pregado assuntos contínuos e nós estamos agora falando sobre a morte de Estevão, aquele servo do Senhor que foi apedrejado por pregar o Evangelho. Dentro deste assunto, nós estamos vendo que a igreja foi muito perseguida. A mensagem anterior nós falamos sobre isso, que se levantou uma perseguição implacável contra a igreja do Senhor Jesus, logo após o apedrejamento, a morte e sepultamento de Estevão. Eu quero nesta mensagem de hoje falar sobre esta igreja que estava sendo perseguida. Que igreja seria esta? Eu sei que nós temos muito pouco conhecimento sobre a igreja. Eu não estou falando uma das igrejas, estou falando a igreja do Senhor Jesus. Era a igreja que estava em Jerusalém e ela estava sendo perseguida. Eu quero dividir contigo, eu quero te chamar e te convidar para junto comigo aqui, dividirmos alguns textos bíblicos que vai nos ajudar muito, tenho certeza absoluta, quanto à igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja perseguida, quem seria esta igreja? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse é um texto interessante que está escrito em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Essa igreja perseguida era uma igreja que tinha, ou seja, a igreja que tinha a maior de todas as promessas. Era uma igreja totalmente diferenciada e eu quero mostrar aqui porque essa igreja do Senhor Jesus é a igreja diferente de toda e qualquer organização ou constituição já existente neste mundo. Veja o que ele disse, o próprio Jesus, em Mateus 16, 18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Portanto, o que Jesus está dando aqui é uma profecia sobre a igreja. O verbo edificar está, é claro, no imperativo, porque ele está dizendo que é como uma ordem da parte dele que vai edificar a igreja, mas também no modo contínuo, edificarei a minha igreja. Ele disse que a igreja seria edificada ao longo do tempo da graça. E temos visto isto, pela graça de Deus, essa semana vimos mais pessoas de nossa igreja tomando decisão, recebendo Jesus como Salvador, cumprindo-se a promessa de Jesus, edificarei a minha igreja. Cada pessoa que se converte são pessoas que estão ligando-se à igreja através da palavra e esta igreja está sendo edificada para a honra e para a glória de Deus. A igreja perseguida, ela tem 5 princípios. Não vamos falar tudo hoje, mas espero que você esteja anotando
Isso vai ser bom para você, para o seu crescimento espiritual, para que você possa compreender um pouco mais sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não era qualquer igreja que estava sendo perseguida em Jerusalém, era a igreja do Senhor Jesus Cristo. E esta igreja tem 5 princípios. 5 princípios que faz dela uma igreja totalmente diferente de qualquer instituição, de qualquer organização humana já vista neste mundo. O primeiro princípio é quanto ao fundamento. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus é a pedra fundamental. Jesus é a pedra angular. Jesus é a pedra na qual a igreja dele foi edificada. Quando ele diz sobre esta, está falando de aproximação, de proximidade. Ele não disse disso de Pedro. Ele diz, tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Como é que a gente sabe que Jesus estava falando sobre ele mesmo quando disse que a igreja seria edificada sobre ele? Bom, vamos para algumas concordâncias bíblicas e daí nós vamos tirarmos a conclusão de que não era Pedro o fundamento ou a pedra fundamental, mas sim Jesus. Ele foi claro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que grande promessa ele já estava dando aqui para a igreja. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Portanto, essa rocha, essa pedra citada por Jesus em Mateus capítulo 18, versículo 16, versículo 18, refere-se ao próprio Jesus. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele faz aqui uma alusão ao povo do deserto, há quantos mil anos atrás. Ele agora cita esse texto para dizer que o povo que andou pelo deserto durante 40 anos peregrinando, eles passaram por lugares que não havia água. Mas Deus fez a água jorrar da pedra, da rocha. E ele disse, todos beberam da água da mesma rocha que o seguia, e essa rocha era Jesus. Portanto, é uma referência para dizer que Jesus está dizendo que o fundamento, a rocha, a pedra fundamental na qual a igreja foi construída é ele, Jesus. E quanto aos seus membros, aos membros que agregam a esta igreja, ele disse, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Mais um texto que mostra Jesus Cristo sendo a pedra fundamental. Vamos para mais um texto interessante. Agora Mateus capítulo 7, versos 24 e 25. E Jesus Cristo falou sobre a estabilidade e firmeza desta igreja. Porque a igreja seria firme e as portas do inferno não prevaleceriam contra essa igreja. Ele diz, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, é comparado ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram contra a casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Então entendemos que a firmeza, a durabilidade, a resistência dos membros que estão nessa igreja se deve à rocha fundamental na qual eles estão edificados, que é o Senhor Jesus Cristo. O segundo princípio que faz essa igreja totalmente diferente, além do fundamento, é a questão do dono, de quem é a igreja. O próprio Jesus disse, repito mais uma vez, o texto de Mateus 16, 18, edificarei a minha igreja. Quando ele diz edificarei, está falando dele. Ele está usando a pessoa dele para dizer, eu mesmo a edificarei. Portanto, foi ele quem edificou, é ele quem está edificando a igreja. Além de ser a pedra, ele é o grande construtor nesta instituição e organização chamada igreja.
A igreja sempre existiu. Ela foi um fato implícito no coração de Deus, antes mesmo de ser um fato explícito no seio da sociedade. A igreja nasceu na mente de Deus. No princípio, quando Deus cria todas as coisas, a igreja já estava incluída como um projeto de Deus. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 3, versículos 9 e 10, o seguinte: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados. Portanto, é um texto que mostra que Deus esteve pensando a respeito à igreja. Foi um mistério que esteve oculto desde a fundação do mundo. Ele guardou algo para que pudesse ser revelado nesses dias através da igreja dele. A multiforme sabedoria de Deus viesse a ser revelada através da igreja. Portanto, a igreja é um projeto de Deus para um fim específico. Vamos para um terceiro princípio sobre a igreja que faz ela diferente de toda e qualquer instituição no mundo, é quanto ao preço. Quanto Jesus pagou pela sua igreja? Quanto ele aplicou na edificação, na construção dessa igreja? Isso é interessante. Já vimos o fundamento, que é Jesus, já vimos quanto ao dono, que é o próprio Jesus, agora o preço com que ele adquiriu esta igreja. Quanto Deus pagou pela sua igreja? Vamos lá. Está escrito em Atos capítulo 20, verso 28. Paulo, no seu ministério, ele empreende-se numa viagem missionária, reúne todos os pastores das igrejas da Ásia Menor, que estavam naquela região, e ele faz uma conferência com eles para responsabilizá-los quanto à pregação do evangelho, quanto à manutenção do rebanho de Deus, que era a igreja de Jesus que estava em Jerusalém. E olha o que ele diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos ou pastores para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, versículo 28. Ele diz: a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. A palavra resgatar quer dizer pagar o preço e colocá-lo em liberdade. Portanto, Jesus pagou um preço altíssimo pela sua igreja. Qual foi o preço? O seu próprio sangue. Deus a comprou com o sangue do seu próprio Filho, Jesus Cristo. Vamos para mais um texto interessante nesse sentido sobre o preço da igreja. Está em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Veja o que Pedro agora escreveu, aquele mesmo Pedro com quem Jesus interagiu no momento que fez a grande promessa, dizendo: tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O próprio Pedro vai dizer que a pedra não era ele, a pedra é Jesus. Vamos ler. 1 de Pedro, capítulo 1, 18 e 19, diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Portanto, o que Pedro está dizendo é que o preço pelo qual a igreja foi comprada foi o próprio sangue de Jesus. Jesus derrama o seu sangue na morte a fim de comprar a igreja para Deus, o Pai. E quanto à sua resistência na perseguição, onde está a promessa que a igreja poderia resistir à perseguição? O próprio Jesus Cristo disse no texto que nós lemos de Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Portanto, fica muito claro, muito evidente que a igreja do Senhor Jesus é uma instituição espiritual e humana ao mesmo tempo, porque se trata de pessoas
humana na sua composição na membresia, mas ela é espiritual por ser um projeto exclusivo do coração de Deus. É uma instituição divina porque nasceu no coração de Deus. Era essa igreja que estava sendo perseguida. Na próxima mensagem eu quero trazer mais 2 princípios da igreja do Senhor Jesus Cristo. Se Deus permitir, a gente estará trazendo aqui a luz da palavra de Deus sobre esses 2 princípios para completarmos aqui pelo menos os 5 princípios que nós escolhemos aqui para mostrar que a igreja, através dos quais a igreja de Cristo ela se faz totalmente diferente. Eu quero terminar orando, espero que você esteja entendendo, anotando, lendo os textos para que você não venha ser enganado com aqueles que enganam as pessoas com relação à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui juntos diante da Tua palavra. Rogo que o Teu Espírito Santo esteja abrindo as mentes, os corações e iluminando, ó Deus, para que com a mente fértil possam entender quanto este assunto tão importante da Tua igreja. Eu oro com gratidão por tudo, por aqueles que estão me assistindo, pelas suas famílias. Guarda-nos de todo mal no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Nos vemos na próxima mensagem com mais 2 princípios sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo. Até lá.